Bom, João Batista, amigos do Tempo e Dinheiro, vamos direto a Porto Alegre nesta sexta-feira conversar com o cientista político Paulo Moura, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Professor Paulo, prazer em tê-lo mais uma vez aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Prazer é meu, Sérgio. Sempre é bom aí conversar com o pessoal do Tempo e Dinheiro, com o nosso público do agro. Bom, ao que tudo indica, nós temos uma manifestação pela anistia. Isso deve acontecer em Brasília agora nesse mês de maio. A organização já começou, realmente nós teremos a possibilidade, se não me engano, no dia 7 de maio, dessa manifestação marcada para Brasília, a primeira desde o 8 de janeiro. Seria isso, professor? Exatamente, essa é a importância da manifestação. Ela foi convocada ontem, direto do hospital, pelo presidente Bolsonaro. Obviamente, o presidente Bolsonaro não vai poder comparecer, continua hospitalizado, tirou a sonda nasogástrica, né, com a qual ele vinha se alimentando, foi retirada na terça-feira e ele passa a se alimentar agora com líquidos e gelatina, mas deve continuar hospitalizado por um bom tempo, né? Mas quem organiza é o pastor Silas Malafaia e ele anunciou que a presença da dona Michele Bolsonaro está garantida. Eu não imagino que vai ser uma grande manifestação, a importância dela é muito mais simbólica, exatamente pelo que tu disseste, pelo fato de ser a primeira manifestação na capital federal depois daqueles eventos fatídicos do 8 de janeiro, né? Mas é muito importante a direita voltar às ruas na capital federal, uma manifestação pacífica, como sempre foram as manifestações da direita, marcando posição, pressão direta sobre o Congresso Nacional na luta pela anistia aos presos do 8 de janeiro. Bom, de alguma forma, o Congresso, o próprio governo, as autoridades, os ministros estão atentos a essa manifestação, né? Será que nós teremos, algo que tudo indica, sim, como sempre, né? Aqui em São Paulo foi um exemplo, no Rio de Janeiro também foi o grande exemplo que nós tivemos de uma manifestação pacífica. Brasília deve ser o mesmo, né? Deve ter uma manifestação também nesses moldes, né? Será que vamos encontrar, como sempre, algum provocador tentar tumultuar? Isso não dá para poder prever, mas tudo pode acontecer, sendo em Brasília, não, Eu, professor? eu acredito que no máximo o que deva acontecer é um aparato de segurança ali em torno dos três poderes, né? Não foi divulgado o local ainda da manifestação, acredito que vai ser na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Congresso Nacional, como era tradicionalmente antes do 8 de janeiro, né? E não acredito que haja algum provocador, acho que a organização da manifestação vai se precaver com relação a isso, né? Eu estou curioso para ver a reação das autoridades, né? Ver se o STF não vai querer proibir a manifestação. Exato. Mas vamos ver como é que a coisa evolui. Em princípio, como eu disse, eu não imagino que vai ser uma manifestação tão grande quanto foi a manifestação de Copacabana, a manifestação da Avenida Paulista, né? Ainda tem uma aura do medo muito grande, mas o pastor Silas Malafaia não brinca em serviço, né? Quando ele se bota a organizar, normalmente mobiliza muita gente, o presidente Bolsonaro convocando. Acho que teremos uma bela manifestação de impacto simbólico pela importância política de voltarmos às ruas em Brasília, né? Mas a minha expectativa é de que não haja nenhuma violência, nada que possa impor temor. Afinal de contas, né, se podemos fazer manifestações em outras cidades do Brasil, por que não na capital federal também? E a depender dos conservadores, dos patriotas, vai ocorrer tudo na tranquilidade. Resta saber, como você mesmo disse, professor, se o STF, né, vai permitir ou não essa manifestação em Brasília, que é uma outra história, né? Muita água deve rolar até o dia 7, é isso? É isso, mas tá aí em cima, né? Dia 7 é quarta-feira, é isso? Quarta-feira dessa semana agora, né? Então, isso é outra novidade, ela está acontecendo no dia de semana. Normalmente as nossas manifestações costumavam acontecer aos domingos, né? Mas agora está marcada para acontecer no meio da semana, numa quarta-feira. Bom, os políticos devem fazer feriadão ponte, né? A expectativa é de que emendem o feriado ali, façam eventualmente votações virtuais, mas de qualquer maneira é importante a manifestação,
como eu disse, mais pelo impacto simbólico da direita voltar às ruas em Brasília. Agora, professor, falava a respeito da saúde do presidente Bolsonaro. Ele continua internado, agora pegou muito mal, né, e continua repercutindo de uma forma muito negativa nos meios adequados, né, nos segmentos adequados, né, que não aqueles que simplesmente ignoram toda essa situação. Pegou mal a questão da oficial de justiça ir lá intimá-lo, né, deu dar os 5 dias para ele se manifestar. Como é que tá? Que pé está essa situação? E principalmente no que pode acontecer realmente, invalidar ou não, que pode ocorrer a partir de então? Olha, a partir do momento em que o presidente é intimado, os advogados receberam um prazo de 5 dias para apresentar os argumentos da defesa e o processo segue com um ritmo acelerado. A intenção do STF é condenar o presidente, pelo que se diz na imprensa, até setembro, outubro, né? Eles querem tirar o presidente do jogo político e das articulações para a eleição de 2026. Esse é que é o objetivo, estão fortemente imbuídos dessa intenção e seguem com o pé no acelerador, né? Eu acredito que a prisão do Collor na semana passada tenha sido uma cortina de fumaça, uma jogada justamente para tentar neutralizar o impacto negativo crescente, porque afinal de contas o presidente teve uma crise de hipertensão e uma crise hepática depois que aquela senhora, a oficial de justiça, acessou a UTI para intimar o presidente. Então o STF criou um fato para prender o Collor, gerar manchetes, ocupar a mídia com as manchetes em torno da prisão do Collor, tirar a questão da intimação do presidente do destaque que vinha recebendo na imprensa e nas redes sociais, né? E segue o barco. É um julgamento de cartas marcadas, Sérgio, né? A novidade que está aparecendo agora no noticiário político é uma articulação do Alcolumbre com o STF e criar um projeto de lei que reduza as penas dos presos do 8 de janeiro e mantenha a prisão dura para os supostos mandantes do que eles dizem que teria sido um golpe de Estado, né? É a jogada política que está sendo tramada agora para tentar reduzir o impacto negativo na opinião pública dessas penas exacerbadas dos presos do 8 de janeiro, e é uma articulação direta do STF com a Alcolumbre, né? Acredito que esse fato deve ocupar o noticiário aí no próximo período e eles vão tentar possivelmente botar esse projeto em votação mais adiante para tentar tirar o PL da anistia da pauta política, porque o PL da anistia está funcionando, né? A pressão da direita sobre o STF, sobre o Congresso Nacional, está se tornando insuportável para eles e eles, para dar uma satisfação, vão tentar criar essa solução que estão chamando de um caminho do meio, né? Atenuar as penas dos presos do 8 de janeiro e punir severamente os mandantes do suposto golpe, né? Ou seja, Supostos mandantes do suposto golpe. sim, ou seja, mantém as penas como se realmente houve um golpe, né? As condenações podem ser reduzidas. Agora, nada de anistia, né? Ou seja, desviar a atenção, criar uma lei para poder penalizar ou atribuir uma pena um pouco menor, né? E atribuir uma pena maior para aqueles que seriam supostos mandantes, né? Isso. Está tentando desviar a atenção totalmente da pauta, como você mesmo disse, da anistia, né? Será que vão conseguir, professor? Olha, a direita não está mostrando disposição para negociar esse tipo de coisa, né? Entraram em obstrução na Câmara dos Deputados, continuam fazendo pressão para tentar impedir que enterrem a pauta do PL da anistia, né? Vamos ter que assistir aí o andar da carruagem, ver como é que os parlamentares vão reagir, porque todas as informações dão conta de que a oposição teria maioria na Câmara dos Deputados, inclusive para derrubar o veto do Lula, né? Conseguiram as assinaturas necessárias para o voto da urgência, mesmo assim o Hugo Mota engavetou, está sentado em cima, não deixa andar, e essa alternativa criada pelo Alcolumbre aí é uma tentativa de jogar água fria na pressão que eles estão sentindo, né? Por outro lado, os escândalos, né? Desmandos, né? Desvios, furtos, né? A gente pode dizer que houve um roubo,
né? Não foi a mão armada, né? Para configurar realmente a figura, né, de um roubo, né? Mas esse escândalo do INSS jogou realmente mais uma, mais uma informação, né? Mais um peso sobre esse governo. Mas é o que tudo indica, mesmo com esse escândalo, né? Todo mundo está minimizando, relativizando essa situação. Que situação mais estranha, não? E até mesmo a permanência do ministro Carlos Lupe continua no ministério. Nada está sendo feito, professor. O escândalo é extremamente grave, né? Até agora as estimativas são de que tenham roubado em 6,3 bilhões de reais os aposentados com saques não autorizados nas aposentadorias, especialmente dos aposentados de baixa renda, de baixo grau de instrução, e os saques nas contas, saques indevidos quadruplicaram no governo Lula. É muito estranha, muito suspeita a leniência, para falar o mínimo, né? Que ainda não há provas de cumplicidade do ministro da Previdência, o Carlos Lupe, do PDT. O problema ali é o seguinte, Sérgio: o Lula está com problemas sérios que ele não consegue que ministros do Centrão queiram entrar no governo. Por dois motivos. Primeiro, porque o tempo corre, né? O ministro que entre agora e queira concorrer em 2026, ele teria que se desincompatibilizar do cargo em abril para poder concorrer. E então qualquer um que tenha pretensões eleitorais não tem interesse, além do que o governo se encontra extremamente impopular, né? Tem pesquisas aí dizendo que ficou um pouquinho menos pior a impopularidade do governo, mas o fato é que a desaprovação do Lula continua muito acima dos 50%, né? E eu acredito que esse escândalo que trouxe à memória de novo o envolvimento do PT com corrupção, né? Isso é uma cicatriz muito forte na imagem do PT. Qualquer novo evento de corrupção gruda facilmente no PT e no Lula. As pesquisas mostram que a população brasileira tem três principais preocupações. Uma delas é a violência, a criminalidade, a segunda é a corrupção e a terceira é a economia, é a inflação. Então, um escândalo dessas proporções coloca o governo na berlinda. E quanto mais o governo resiste em demitir o ministro, mais o governo se desgasta. O escândalo está em fase ascendente ainda, né? O ministro vai ter que depor no Congresso Nacional, ele está ocupando as manchetes, a imprensa, mesmo a imprensa amiga, né, irrigada com publicidade oficial, tem chamado atenção para o fato de que o ministro ficou sabendo disso em 2023 e não tomou providências, né? Foi alertado por uma conselheira do Conselho Nacional de Previdência ligado ao INSS, foi alertado pela Controladoria Geral da União, foi alertado pelo Tribunal de Contas da União e nada fez, o que o torna muito suspeito. Sem falar que as entidades que praticaram esses saques indevidos são entidades ligadas à esquerda. CONTAG, né? Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, uma outra confederação ligada à agricultura familiar, no âmbito do agro, Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, que tem como vice-presidente o irmão do Lula. Quer dizer, para todo lado que se olha, aparece esquerda com a mão na cumbuca. E isso é extremamente desgastante para o governo. O governo está sangrando, tentando evitar a demissão do ministro para tentar evitar uma crise política com o PDT, porque aí não seria um partido centrão, é um partido de esquerda, né? Tradicionalmente aliado do PT nas eleições e no governo. Então, o governo está se vendo em maus lençóis aí para tentar se livrar das consequências desse escândalo. Inclusive, o próprio presidente do PDT já anunciou que, caso ocorra a demissão, o afastamento do ministro Lupe da Previdência, diante desse escândalo, o PDT sairia do governo, deixaria o governo também. Então, essa ameaça é muito séria, né? Porque a base toda de apoio está se esvaindo, está indo para o ralo. Há muito que já devia ter acontecido, né, essa debandada. Está acontecendo, né, a cada momento, né? Até o fato de não aceitar cargos, né, no governo, algo que é inédito, não, professor? De fato. Na verdade, quem fez o alerta foi o líder da bancada do PDT no Congresso, né? Avisando. O Sim. PDT é um partido pequeno, se não me engano, tem
14 deputados, não tenho certeza em relação a isso, mas é uma bancada pequena, mas para o governo faz diferença, principalmente de olho na eleição de 2026, né? Quer dizer, a aliança do PDT é tida como certa, é tempo de televisão, é com isso que eles estão sinalizando. O presidente do PDT é o próprio Carlos Lupe, né? Então, por isso que eles dizem que Sim, demitir o Lupe é demitir o partido, né? exato. Então, as consequências são realmente. O governo está ali num brete, né? Porque ele precisaria demitir para sufocar o escândalo e não pode demitir para não criar uma crise com um partido de esquerda, com um partido aliado, né? Nós estamos aqui praticamente a um ano do início da campanha eleitoral, então é uma fase de consolidação de alianças e isso seria um elemento desagregador com um aliado que é né, da aliança natural da esquerda, né, que é os partidos ali, que é o PT, o PSOL, o PDT, o PCdoB e o PSB. É um núcleo duro da esquerda que apoia o governo. Seria uma defecção significativa para a coligação reeleitoral do Lula perder o PDT a essa altura. Por outro lado, se não tira o Lupe, sangra mais, né? E tudo indica que esse escândalo vai render muita manchete ainda, porque recém estão vindo informações novas, todo dia vertem informações novas na imprensa, né? E você que é jornalista sabe o que é o ciclo da notícia. Enquanto as informações novas vão aparecendo, o escândalo cresce em intensidade no noticiário, ao contrário daquilo que o governo gostaria de ver, né? O escândalo está em fase ascendente no noticiário. Vai permanecer por muito tempo, porque tem muita informação, tem muito desvio, né? Tem muito dinheiro aí que foi para bolso de muita gente, né? Desviado, né, do bolso do pagador de impostos, né? Daquele que deveria receber também o respeito. Isso é só no caso do INSS. Professor, duas questões ainda só para poder finalizar. A imprensa, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, uma coincidência ou não, já anunciou, ou pelo menos ressaltou as qualidades, né, do Tarcísio aqui em São Paulo, visando a eleição de 2026. Será que ele pode ser o candidato, né, Olha, de Sérgio, Bolsonaro à presidência ou não? eu vejo um problema para que isso aconteça, né? Quer dizer, primeiro, o Tarcísio diz que só vai com o aval do Bolsonaro. O Bolsonaro diz que o candidato é ele e a estratégia que o Bolsonaro estaria adotando é a seguinte: ele se diz candidato até a última hora. Qual é a última hora? Ele mesmo preso, isso aconteceu com Lula, ele pode inscrever a candidatura. Inscrito, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem 2 semanas para se pronunciar declarando a inelegibilidade do Bolsonaro. Esse processo iria até setembro do ano que vem, boca da eleição, quando então o Bolsonaro sairia da condição de candidato, proibido pelo TSE, e indicaria um sucessor. Acontece que o Tarcísio, se ele quiser concorrer a presidente, ele tem que se desincompatibilizar do cargo de governador até abril. Se ele vai concorrer à reeleição, ele continua no cargo, concorre no cargo. Mas se ele for concorrer a outro cargo que não de governador, ele tem que renunciar ao cargo de governador. Isso aconteceu com o Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul. Aí o Eduardo Leite, quando a candidatura dele fez água, miou, ele voltou e se candidatou a governador fora do cargo. Entregou o cargo a vice. E eu não acredito que o Tarcísio vá correr o risco de se desincompatibilizar em abril, ficar aguardando até setembro, na boca da campanha eleitoral, para saber se o Bolsonaro vai dizer que ele, Tarcísio, é o candidato ou não, né? Então, eu vejo isso como um empecilho muito grande para o Tarcísio concorrer a presidente. Estou querendo crer que ele vai terminar permanecendo candidato a governador mesmo. E aí resta saber quem o presidente vai indicar. O nome mais forte na direita nas pesquisas é o da dona Michele, né? E tem uma hipótese aí cogitada do Eduardo Bolsonaro vir a ser o candidato. Mas estou achando que por essas circunstâncias, por
esses empecilhos do calendário, acho que o Tarcísio não vai correr o risco, não. Professor, cortina de fumaça, né, desvio de atenção diante desse escândalo do INSS, pelo menos é o que a gente imagina que aconteceu, está acontecendo com uma nova camisa, um novo uniforme da seleção brasileira. O que está por trás disso também, né? Uma camiseta, um uniforme vermelho e preto, né? É para desviar a atenção mesmo? Olha, é preciso lembrar a influência do ilustre ministro Gilmar Mendes na CBF, né? A imprensa veiculou já informações de que ele é fortemente influente na CBF, tem laços muito fortes com o atual presidente da CBF, o IDP, que é a universidade pertencente ao Gilmar Mendes, tem um departamento da CBF lá dentro da faculdade do Gilmar Mendes, né? Então, eu não descarto a hipótese de que tenha sido uma tentativa de politizar a Copa do Mundo, né? De criar algum empecilho para a direita torcer contra a seleção brasileira e colocar o povo brasileiro contra a direita, né? Por outro lado, saiu essa semana, na terça-feira, uma informação do jornalista Alan dos Santos, dizendo que seria uma jogada de marketing da Nike, né? Agora, a repercussão desse fato foi tão negativa, até o Galvão Bueno se pronunciou contra. Inclusive, o Estatuto da CBF proíbe o uso da cor vermelha, define que as cores do uniforme da seleção brasileira são as cores do distintivo da CBF, que são as cores da bandeira brasileira, né? Azul, verde e amarelo. Teria que mudar o Estatuto da CBF para colocar a cor vermelha. Corre a informação de que eles já teriam recuado, né? Mas vamos acompanhar. O fato é que repercutiu muito mal os memes na internet, repercutindo, sendo veiculados na imprensa e tal. Se era uma jogada de marketing, o fato é que pegou muito mal. Professor, parabéns antes de mais nada, né? Ontem, 5 anos do Dextra e que venham outros, né, outras décadas daqui para frente, né, com esse importante canal que fala diretamente sobre o que acontece na direita, dos patriotas, dos conservadores do Brasil e faz as denúncias daquilo que acontece nesse desmando atual da política brasileira. 5 anos, é isso, professor? Dextra. É isso, Sérgio. Obrigado pela lembrança. O canal nasceu dia 1º de maio de 2020, em plena pandemia, né? E resiste até hoje, né? A gente sabe, todos os canais da direita aí tiveram uma queda de audiência depois do 8 de janeiro, mas graças ao apoio dos nossos seguidores aqui temos resistido. A gente sabe a importância de todos os canais da direita, como é o Tempo e Dinheiro, como é o Dextra, para a gente fazer o contraponto à grande mídia, né? Trazer a nossa verdade ao conhecimento da opinião pública, e o canal tem resistido bravamente aí com o apoio dos seguidores e pretendo continuar na trincheira de luta pela liberdade, pela anistia aos presos do 8 de janeiro, na luta por um Brasil verde e amarelo. Isso aí. Professor, bom final de semana, até uma próxima. Certamente, com essa manifestação do dia 7 de maio em Brasília, nós teremos informações aqui, atualização de tudo o que acontece. Mais uma vez, meu muito obrigado, até uma próxima, professor. Agradeço mais essa oportunidade, um grande abraço a você, ao João aí, aos espectadores do Tempo e Dinheiro. Obrigado. João Batista Oliveira, é com você.